Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar início aos conteúdos do segundo bimestre. O primeiro bimestre se encerrou, nós estamos aí finalizando nota de prova, nota de caderno, de livro, mas agora, a partir desses vídeos que vão surgindo agora, nós vamos iniciar os conteúdos do seu novo livro, aquele livro que você com certeza já está em suas mãos, tudo bem? Então pegue sua caneta, pegue seu lápis para fazer as anotações posteriores e vamos dar início aí aos nossos assuntos do segundo bimestre. Vamos lá? Estão preparados? Então segue lá, aperta play e vamos começar o nosso vídeo. Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, aos conteúdos do segundo bimestre. Após aí uma semana de avaliações, nós vamos retomar as nossas videoaulas com conteúdos relacionados ao segundo bimestre. Então, você que já adquiriu o livro do segundo bimestre, você já pode fazer o acompanhamento dos assuntos por ele, ok? E o nosso primeiro conteúdo desse segundo bimestre, nós vamos aí falar sobre as ideias iluministas na América, sobre os ideais iluministas que vieram da Europa e também chegaram aqui às Américas, sobretudo de modo particular no Brasil. Correto? Tudo bem até aí? Mas para falar disso, nós temos aí que voltar aí sobre os conceitos de iluminismo, o que prega o iluminismo, o que é o iluminismo. Isso até mesmo foi uma questão da prova do bimestre passado, correto? O nosso livro didático lá na página 2, espero que você esteja com o seu livro didático em mãos, nós temos essa figura, essa imagem, essa primeira imagem que está aqui. Essa imagem apresenta para nós dois personagens. Que personagens são eles? Esse que está sentado na cadeira se chama Jean-Jacques Rousseau, um grande pensador desse movimento iluminista, um grande também autor de vários livros, entre eles O Contrato Social, esse que está aqui em minhas mãos, na qual já mostrei aqui por diversas vezes também, em outras aulas anteriores. Está ali em sua frente talvez o seu aluno, né, que está ali recebendo orientações, o que se chama Luiz de Girandy, como está aqui no rodapé dessa imagem. Vocês podem observar, vou dar um zoom aqui um pouco para vocês observarem com mais calma. Luiz de Girandy, que foi um dos últimos alunos do filósofo Rousseau e se tornou um grande paisagista. Então, esse aluno aqui de Rousseau também trabalhava aí com botânica, é por isso que essa imagem aqui vai refletir bem nisso. Nós temos o que aqui? Uma sala de aula. Ah, professor, mas não parece. Claro que a gente não vai fazer comparação com sala de aula do século XVIII com sala de aula do século XXI. Mas aqui nós temos o professor e o seu pupilo, né, que está recebendo orientações, que é um grande paisagista, que também mexe aí com botânica. E nós observamos também aqui nessa imagem vários livros, ou seja, este rapaz, este cidadão, além de receber as orientações de um grande filósofo da época, também se interessa por outros estudos, até porque o iluminismo em si também aí permeia por várias disciplinas, por várias áreas de saber da humanidade. Tudo bem até aí, correto? Na página seguinte nós vamos retomar alguns conceitos acerca do iluminismo, desse movimento que surgiu aí na Europa e se espalhou praticamente pelo mundo inteiro. Então vamos aí um pouco mais adiante falar agora sobre, relembrar na verdade, sobre alguns conceitos deste pensamento, deste movimento. Ele diz aqui em cima, dessa maneira: o iluminismo, movimento ocorrido durante o século XVIII na Europa, defendia a autonomia do indivíduo, a liberdade do pensamento e o fim dos governos absolutistas. Então, você precisa compreender o contexto do século XVIII,
século XVIII, marcado pela monarquia, pelos governos absolutistas, ou seja, por reis, por uma pirâmide, na qual nós tínhamos lá no topo o clero, abaixo dele vinha a nobreza, os burgueses e também aí o grande povo, né, que estava ali tudo incluído também nessa pirâmide. Então, esse pensamento ele vai defender e dizer que o indivíduo tem a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de expressão, que as coisas elas não podem ser apenas permeadas pelo pensamento religioso, pelo pensamento da igreja, ou até mesmo pelo poder do tirano, pelo poder do rei. Não. Ele está dizendo que o homem também pode fazer, pensar, pode concretizar, ou seja, é um ser de várias possibilidades. Mais adiante ele vai dizer o seguinte: as ideias dos filósofos franceses ecoaram em sociedades que ainda viviam sob alguma forma de controle da igreja e dos regimes absolutistas, e eram organizadas com base em distinções sociais determinadas pelo nascimento. Ou seja, essas ideias elas vão aí ecoar principalmente nessas sociedades onde a monarquia é muito forte, onde uma grande massa possui muito pouco e uma grande, podemos dizer assim, minoria possui muito, que é o clero, que é a nobreza, que são as elites daquela sociedade. Então os filósofos iluministas, eles observam tudo isso e vão dizer que isso está errado, essa maneira de viver em sociedade não é bem por aí. A difusão das ideias iluministas extrapolou as fronteiras europeias e chegou à América colonial. Assim, a divulgação de tais ideias levou colonos da América a questionar ainda mais as imposições metropolitanas, ou seja, saiu da Europa e vai partir para as colônias. Quais são as colônias? São aqueles locais que se dizem descobertas por países europeus. E alguns vão dizer que se dizem invadidas por países europeus, porque ali, com certeza, já viviam certos nativos naquela região, que vão ter tomado as suas terras, que vão ter suas culturas destruídas e vão ser impostas outras culturas, principalmente a cultura europeia. Tudo bem? Então, o iluminismo, ele é esse movimento que surgiu e vai permear praticamente aí todo o mundo, né? Ele vai chegar aí nas grandes monarquias e fazer um certo alvoroço, uma mudança total de pensamento. Aqui eu trouxe algumas charges para vocês para incrementar um pouco mais esse papo de iluminismo, como eles pensavam nessa época. Nós estamos aqui, mostra essa primeira charge, na qual nós temos de um lado um pensador, um filósofo, né, marcado aí pelo seu vestimenta, nós podemos perceber, e de outro lado a representação divina, né? Ele diz o seguinte: é necessário muita observação, estudo e experimentos para querermos afirmar algo. Esse é o pensamento iluminista, que passa pela observação, que passa pela experimentação, que passa pelo estudo, para poder chegar a um denominador comum, para afirmar algo, para criar-se uma hipótese. De outro lado está Deus, que faz aí caras de poucas e boas. Ele vai dizer: prefiro mais o meu jeito. E aí transforma um ser em um pato, ou então faz aparecer um pato aí, como vocês estão vendo aqui na charge. Ou seja, de maneira no estalar de dedos aí aparece alguma coisa. Essa é a maneira de Deus, a divina, até mesmo a de pensar religioso. De outro lado, o filósofo vai rebater dizendo: todos preferem. Por quê? Porque essa sociedade ainda está marcada desse jeito, marcadas com as crenças, com a fé, ainda não estão abertas, talvez, a esse pensamento iluminista. Mas há vários fatores que vão explicar o porquê disso, principalmente grande parte da população que não são letradas, que não sabe ler, que não sabe escrever. Então, é muito melhor para um governo manter controle sobre essas pessoas do que ensiná-las a ler e escrever, e dessa maneira elas podem ir para outros caminhos e começar a questionar a sua maneira de governar. Então elas preferem muitas vezes
colocar certo medo nas pessoas, dizer que Deus está vendo o que você está fazendo, e se você está fazendo isso, se você está questionando o meu governo, muitas vezes você está questionando o próprio Deus, que é uma maneira de os reis se denominarem representantes de Deus na terra, certo? E outra charge também ele vai mostrar, continuando aí com os mesmos personagens. Não estou falando que não existe verdades absolutas, mas não há meio de alcançá-las. Por essa razão, a dúvida é o único ponto de vista lógico. Esse pensamento de dúvida nos lembra que filósofo? René Descartes, que vai sempre dizer que você deve duvidar de qualquer coisa antes de se criar a hipótese. Aí, o personagem que está aqui, representando a figura divina, ele vai dizer: não entendi direito, mas acho que foi uma direta. Mais embaixo tem mais uma figura que vai representar talvez aí a grande massa, o grande povo que acredita nas crenças, possui sua fé também. Transforma ele em alguma coisa, ou seja, porque parece que o filósofo, aquele pensador, está ofendendo a Deus. Então Deus tem um direito talvez aí de transformá-lo em alguma coisa, como fez naquela charge anterior, na qual fez aparecer um pato. Tudo bem até aí? Correto? Vamos dar continuidade. Vamos ver o que trouxe mais aqui para vocês. Bem, aqui um resumo do que seja o pensamento iluminista, né? No Brasil, o iluminismo vai chegar através das publicações que eram contrabandeadas, pensam bem, olha só, contrabandeadas, ou seja, uma coisa parece que é obscura, ilícita, que tem que ser não vista por talvez os governantes. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e também fomentar o desejo de mudanças. Assim, o movimento das luzes, ou o iluminismo, vai influenciar a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, que são assuntos que nós vamos aqui tratar durante outros vídeos posteriores. Quais as consequências aí do iluminismo? Desenvolvimento científico e cultural, ou seja, nós vamos ter um certo alagamento na ciência e também na cultura. Despotismo esclarecido, certos reis não vão mais ficar do lado da igreja, eles também vão aí também partir para o lado da ciência. Vamos ter certas revoluções acontecendo nos países europeus, de modo particular a Revolução Francesa, reconhecimento dos direitos individuais, o direito à liberdade, à vida. O que mais? Aqui nós temos o conceito de iluminismo, né? O movimento intelectual europeu, surgido na França, cuja principal característica foi defender o uso da razão sobre a fé. Aqui não diz que tem que acabar com a fé, mas se tem que se fazer o pensamento racional sobre as coisas que estão acontecendo dentro da sociedade, para entender e solucionar os problemas da sociedade. Principais características: valorizavam a razão acima de tudo. Nada se resolve num passo de mágica. Nada apenas através dos textos religiosos. Vamos criar métodos. Vamos sair do achismo para partir para o estudo da ciência. Eram totalmente contra o absolutismo e suas características totalmente ultrapassadas. Para eles, o melhor modelo seria uma república, onde o cidadão pudesse escolher o seu representante. Defendia também a liberdade na política, na economia e na escolha religiosa. Também queriam a igualdade de todos perante a lei. Então nós temos aí principalmente aqui, nessa imagem aqui, um resumo do que seja esse iluminismo. Se você, aluno, quiser copiar no caderno, então fique à vontade. Dê uma pausa no vídeo, copie direitinho no caderno, que isso vai servir aí para o seu próprio também conhecimento. E quais são os principais pensadores? Nós vamos ter aí um dos precursores, John Locke, já no movimento iluminista, Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Adam Smith. Sempre que você abrir um livro de história, você vai encontrar esses pensadores aí como
os grandes pensadores iluministas aí do século XVIII, correto? Então vamos lá de volta para o nosso livro didático e vamos avançar um pouco mais na nossa aula. Vamos lá. E eis que esse pensamento iluminista também chegou à América, ou até mesmo às Américas, porque nós vamos ver em um conteúdo posterior a sua influência sobre a independência dos Estados Unidos. Pois bem, o texto a seguir no livro vai dizer as seguintes palavras, as seguintes frases. Na Europa, o século XVII foi denominado o século das luzes. Isso a gente já tratou, isso também você já conhece. Em decorrência das ideias liberais que se propagaram e influenciaram movimentos contra a permanência do antigo regime. O que é o antigo regime, alunos? O antigo regime é aquele na qual o monarca governa de maneira absoluta e, claro, junto também, atrelado ali com o clero. É só lembrar da pirâmide, sempre lembre a pirâmide. Clero, nobreza, burguesia, povo. Então, assim se constitui o antigo regime. Durante esse mesmo século, as ideias do iluminismo atravessaram o Oceano Atlântico e repercutiram entre os colonos da América, sendo bem recebidas por alguns grupos sociais que utilizaram esse pensamento como base para pedir mudanças na sociedade colonial. Então, esse pensamento iluminista vai atravessar toda a Europa e vai chegar aqui em outros continentes, sobretudo nas Américas. Falo nas Américas porque também não vai ficar apenas na América do Norte, com a independência americana, mas também com a América do Sul, sobretudo no Brasil. Mas, comentando um pouco mais sobre essa chegada, de que maneira esse iluminismo chegou às Américas? Vocês relembram da enciclopédia? Vocês relembram daquele estudo que foi feito, daquele livro que vai ser constituído para a disseminação do pensamento iluminista? Então, dessa maneira, esse pensamento também vai permear. E são pensamentos que são contra o antigo regime, tecem críticas a esse modelo de governar do monarca, tecem críticas a esse modelo de mexer com a fé das pessoas, e isso eu falo no âmbito religioso, na qual o povo produz e quem usufrui de toda essa produção é clero e nobreza. Claro, parte da burguesia, mas esta também está aí criando força juntos com o movimento iluminista. Tudo bem? Então, eu trouxe aqui uma charge, outra charge. Eu vou sempre trazer essas charges aqui para vocês, para ficar até uma coisa muito mais dinâmica, para a gente compreender melhor. Sobre o iluminismo, de novo. Nós temos aqui dois personagens, duas figuras aí, que vai dizer o seguinte: poder ilimitado ao rei. A natureza será governada pela razão, pelo pensamento. Seja o povo a fonte de poder. Preste muito bem atenção. Queremos uma constituição. E quando ele faz isso, ele está dizendo que não queremos mais a figura do rei. Somos contra o governo tirânicos. E grande maioria do rei são tiranos. Somos iluministas. Então eles fazem aqui uma espécie de que seja esse movimento. Lá o rei, ou seja, a outra figura, vai responder o seguinte: mas quem anda dizendo essas coisas? E ele vai ali fornecer vários nomes de vários pensadores da época. John Locke, Descartes, Isaac Newton, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Adam Smith e assim entre outros. Faz outra pergunta: o que é esse iluminismo? Bem, aí ele vai te responder: movimento intelectual e científico que surgiu na França no século XVIII. Seus intelectuais são os grandes críticos do absolutismo francês. O universo tem suas próprias leis e, portanto, Deus não interfere no cotidiano. Já está dizendo aqui em cima. Já está também tecendo uma crítica à parte religiosa.
Liberdade à propriedade privada e resistência contra o governo tirano. Liberdade à propriedade privada. Quem prega isso? John Locke. Liberdade. Também o próprio Rousseau pensa dessa maneira. Segundo Locke, deve haver um contrato entre o governante e o governado. Tem que ter esse equilíbrio para um fiscalizar o outro. Nossa relação deve ser pautada por um conjunto de leis, ou seja, a própria Constituição. Ele vai dizer também o seguinte, mas aqui em cima, deixa eu só sair daqui de cena, botar aqui para o lado, e vai dizer o quê? Montesquieu diz que o poder do rei deve ser dividido em 3 poderes: executivo, legislativo e também o poder judiciário. Isso nos lembra o quê? Isso também nos lembra a nossa forma república de governar. Voltaire vai dizer que também é contra o absolutismo, mas a favor a uma monarquia sensível aos interesses da burguesia. Então o rei vai dizer, se é isso, eu seria um despota esclarecido, seria um despota agora que vai usar a razão também agora. Ou seja, eu vou ser rei do mesmo jeito, mas vou ser uma pessoa esclarecida. Ele vai dizer, poder ao povo caiu por terra, parece, né? Porque o poder vai continuar nas mãos do monarca. Mas isso foi apenas para ilustrar também a nossa parte da nossa aula. Vamos ver outra aqui. Bem, nessa charge também diz o seguinte: na Inglaterra tem um tal de John Locke. É perigoso. Diz que os homens nascem por direitos naturais: vida, liberdade, propriedade. Os governos foram criados, segundo ele, para garantir esses direitos, caso contrário, deve ser contestado. O rei, por sua parte, vai dizer o quê? Ninguém pode contestar o rei. Porque o próprio rei, segundo ele, agora sou eu falando, é escolhido por Deus, é a figura divina na terra, tem que ser respeitado. E qualquer que seja a crítica, seja contra o rei, é uma crítica contra Deus. Mas eles contestavam e incitavam o povo contra a vossa majestade. Então nós estamos verificando o que é aqui? O pensamento de Locke, que já vamos dar início aí ao pensamento iluminista. Antes mesmo do movimento surgir, Locke já pensava dessa maneira. Vamos retornar para o nosso livro didático e esclarecer algumas questões. Então, esses pensamentos vão chegar aqui, a América, e eles vão o quê? Permear os pensamentos destes que estão aqui. Vão começar a questionar a maneira de governar. Vou começar a questionar a maneira também de se manter a fé, de se mexer com a fé das pessoas. E vai chegar no Brasil, que é o tópico seguinte agora: influência iluminista no Brasil. Professor, mas chegou aqui. Qual é a influência que tem desse movimento aqui no Brasil? Vamos ver alguns aspectos neste momento. Então acompanhe aí. Durante o século XVIII, o Brasil colônia não contava com universidades ou escolas superiores de qualquer tipo. A primeira instituição de ensino superior foi criada apenas em 1808, diferentemente do que ocorreu na América Espanhola, onde as primeiras universidades foram fundadas no século XVI. Nas colônias inglesas, elas surgiram durante o século XVII. A falta ou escassez de escolas e universidades no Brasil colônia levou os filhos da elite a estudar na Europa. Geralmente, esses indivíduos iam para Coimbra, onde cursavam direito, ou para Paris, onde cursavam medicina. Muitos deles, influenciados pelas ideias iluministas, voltavam para a colônia, questionando as determinações metropolitanas e a falta de liberdade. Em muitos casos, eles se tornavam também difusores de publicações consideradas proibidas por conterem críticas ao governo metropolitano, além de ideias liberais. Então vejam, como chegou o pensamento iluminista no Brasil? Através dos filhos das elites que aqui viviam. Por falta de estrutura na educação, esses filhos das elites começam a partir para a Europa. Começam a estudar, quer seja o curso de medicina, quer seja o curso de direito, entre outros.
Estes mesmos filhos começam a retornar, agora já formados, para o Brasil e vão analisar o certo cenário da sociedade, como ela está formada na colônia. É uma sociedade totalmente escravocrata, é uma sociedade onde, principalmente, os grandes produtores de café, os grandes latifundiários, mantêm como escravo tanto o nativo como também o negro, e isso em meio ao rebuliço da Revolução Industrial que acontece na Inglaterra, que acontece em alguns países da Europa. Tudo bem até aí? Então nós estamos aí praticamente muito aquém do esperado para esse pensamento iluminista. Mas já começa a ser difundidos aqui por essa grande casta, digamos assim, de filhos da elite que vieram da Europa já formado com essas ideias liberais, com esses ideais iluministas que surgem no Brasil. Então, eles vão começar a observar, eles vão começar a questionar e vão começar a levar aí também para o âmbito político. E isso vai ganhar força durante o seu processo. Mas nós vamos perceber que não vai ser também assim tão fácil. Até porque nós vamos deixar de ser monarquia já no século XIX. Nós estamos falando de um século XVIII. Mas o processo disso só vai aparecer, o resultado disso só vai aparecer no século XIX com o golpe da República. Tudo bem? Então, como chegou aqui ao Brasil? Chegou através dos filhos das próprias elites que partiram para estudar na Europa. Claro, por falta de estrutura aqui, nós éramos apenas uma colônia ainda de exploração. Alguma parte desenvolvida, sim, mas a parte desenvolvida por parte das elites. Uma grande camada da sociedade, ou praticamente 80, 90%, vivia em plena miséria. Sem ser letrado, sem conhecer, sem saber ler, totalmente explorado, principalmente pelas próprias elites e pelo governo. Pelo governo que eu falo, pela monarquia. Bem abaixo aqui nós temos a parte de interpretando os documentos, na qual vocês vão fazer esse exercício posteriormente. Diz o seguinte: no século 17 e 18, o governo central português colocou-se como sólido muro entre o Brasil e o resto do mundo. Todos os intercâmbios oficiais exigiam baldeação em Lisboa. Havia apenas o caminho oficial entre o Brasil e o mundo exterior. Os produtos brasileiros precisavam passar pela alfândega e as pessoas pela burocracia da corte, até mesmo para se educar. Os mesmos mecanismos funcionavam na direção inversa. Mercadorias de diversas praças chegavam ao Brasil, num fluxo sempre controlado de perto pelos agentes metropolitanos. Como no interior do continente, as fronteiras terrestres eram extensas e escapavam ao controle efetivo das autoridades centrais. Pelo sertão sempre ocorreram trocas com outros governos e com vizinhos, sobretudo os espanhóis da região platina. Então nós temos vendo aí esse texto que fala da parte logística dos produtos que vão chegar aqui no Brasil colônia. Produtos que vêm aí de além-mar, né? Além, claro, também da própria exportação que está saindo aqui do Brasil para outras regiões também na Europa. Ou seja, uma certa burocracia também que existe dentro já a parte administrativa na colônia. Pois bem, nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo nós vamos dar continuidade a falar sobre essas ideias iluministas. Serão aí praticamente 3 aulas. Se houver necessidade de mais uma, nós vamos fazer, mas a priori fica aí sobre as 3 aulas seguintes, correto? Então vou passar agora um exercício para vocês. Vou abrir aqui a tela que apareceu para vocês agora. O exercício da página de número 3, livro didático, preste atenção, livro didático, página de número 3, organize as ideias.
Interpretando documentos, página 4, ou seja, começa com esse texto que eu acabei de ler, e na página seguinte, a página 5, nós temos aí a parte das questões que vão aparecer para vocês, correto? Então, organize as ideias, página de número 3, interpretando documentos, página de número 4. E você, relembrando outra vez, que você tem que fazer esses exercícios, manter o seu livro atualizado, principalmente aos alunos que estão totalmente online. Terminou de fazer o exercício? Manda a foto para o professor. Coloque seu nome, sua turma, seu ano, seu oitavo ano, seu nono ano. Mande para o professor, não só da minha disciplina, mas como todas as disciplinas decorrentes que vocês estão a estudar. Isso para quê? Porque os exercícios, assim como o livro didático, eles servem para compor a sua média bimestral. Tudo bem? Então, desde já agradeço a atenção de todos, fique com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço a todos.